A gente já falou sobre política, falou sobre pandemia e agora a gente vai falar um pouco também sobre economia, porque, olha, quando a gente percebe o quadro geral em que alguns setores sofreram muito com a pandemia, há um setor que teve resultados excelentes em 2020 e tende a repeti-los agora em 2021. Tudo que está em torno da construção civil, mercado imobiliário, juros baixos, linhas de financiamento, há a possibilidade de que o crédito imobiliário bata novo recorde em 2021. As pessoas estão comprando a sua casa própria. Quem está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes é o presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio França. Senhor Luiz Antônio, bom dia. Obrigada por falar com a gente, hein? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente precisa de boas notícias também, né? Para o mercado imobiliário, o momento é um momento de oportunidades, né? Para o mercado imobiliário, o momento é um momento muito interessante. Com a queda da taxa de juros que nós verificamos no mundo e no Brasil, isso faz com que as pessoas que adquirem imóvel tenham uma oportunidade que nunca tiveram no Brasil. Uma taxa de juros muito baixa, lembrando que imóvel no Brasil e no mundo é comprado financiado. Portanto, a taxa de juros é fundamental. E, do ponto de vista prático, é muito importante a gente olhar que a taxa de juros, há um ano atrás, já estava baixa. E eu fiz até aqui um exercício para os seus ouvintes. Uma pessoa que comprasse um imóvel aqui, eu sei que é um pouquinho caro, talvez, mas de R$1 milhão, ela sempre tem que dar uma entrada de R$200.000, e aí sobra R$800.000 para financiar. Há um ano atrás, que a taxa já estava baixa, a primeira prestação é de R$6.100. Veja bem, agora, essa primeira prestação na mesma modalidade é de R$5.700. Eu gostaria de lembrar que nós tivemos também uma evolução nesse mercado, mais duas modalidades diferentes de financiamento. Uma é a chamada poupança a mais. Isso traz essa prestação para R$4.600. E outra modalidade, que é a modalidade onde a pessoa indexa seu contrato em IPCA, traz a prestação para R$4.350. Então você veja que a gente tem uma variação da situação de um ano atrás para a prestação mais barata de uma redução de 30%. Isso traz com que pessoas que antigamente não tinham capacidade de entrar no financiamento, hoje possam entrar no financiamento. Então, o Brasil está num momento único para que as pessoas possam adquirir a sua casa própria. Senhor Luiz Antônio França, o exemplo que o senhor deu é significativo, né? Nós estamos falando de imóveis de R$1 milhão. Essa faixa da população que está conseguindo comprar mais nesse instante, que está impulsionando esse mercado, ou conseguiu se alargar com menos juros, gente que antes nem conseguia pensar numa casa própria, está conseguindo pensar em entrar nesse projeto de longo prazo? Conseguiu se alargar. Aqui nós estamos falando aqui de uma classe média alta, mas a classe média também entrou nesse benefício. Então, alargou. Como você falou muito bem, um maior número de pessoas passou a ter acesso à sua casa própria. E isso no Brasil é fundamental, porque no Brasil nós temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias. Então, é um número já grande que precisa de moradia. E quando a gente olha a necessidade nos próximos 10 anos, chega a 9,8 milhões de moradias. Então, tem muita gente que precisa de uma casa hoje e que vai precisar de uma casa nos próximos 10 anos. Então, isso é fundamental, como você falou. Alarga o número de pessoas, aumenta o número de pessoas que podem adquirir seu imóvel. Agora, senhor Luiz Antônio, para que esse número seja reduzido de forma expressiva, é preciso que haja volume de lançamentos imobiliários para baixa renda, não é? Porque senão a gente não vai ter volume de pessoas entrando no mercado. Como é que está o mercado para baixa renda nesse momento e os projetos também que têm a participação do governo federal, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida? Hoje o baixa renda que você chamou, desculpa fazer uma correção aqui, não é mais o Minha Casa Minha Vida, é o Casa Verde e Amarela. Ah, é verdade, mudou de nome. Cada um com o seu, né? Cada um no seu quadrado. Daqui 4 anos, se mudar o governo, muda de novo, senhor Luiz Antônio, não preocupe. O que é importante é que os governos estão vendo as necessidades de atender as pessoas de baixa renda. Então isso é importante, né? Como você falou,
se daqui a 4 anos, 8 anos, continuar o programa de baixa renda é muito importante, porque do déficit habitacional que eu falei, 7,8 milhões de moradias, da ordem de 70% do baixa renda. O baixa renda, ele tem, então, uma demanda muito grande, as pessoas são atendidas, sim, tá certo? E para o baixa renda, o que aconteceu? Nas crises que nós tivemos, nós continuamos lançando muito e as pessoas continuaram comprando muito. Por quê? O baixa renda é diferente da classe média. A pessoa que vai para um imóvel de baixa renda, ele tem uma necessidade daquele imóvel, porque ele está morando numa moradia que não é adequada. Então ele vai para uma moradia que ela está num lugar seguro, que ela não tem problema de quando chove, cai água na casa, dentro da casa da pessoa, ela melhora toda a qualidade de vida. Pesquisas mundiais mostram claramente que esses programas que você traz as pessoas para esse tipo de unidade, você melhora saúde drasticamente, educação e segurança, o que ajuda muito ao país formar uma nova geração que é muito importante para o futuro do Brasil. Agora, senhor Luiz Antônio França, o boom imobiliário, quando ele acontece, ele tem um efeito também na geração de empregos, né? Porque a mão de obra na construção civil é muito grande. Nesse momento, quando o senhor olha aquilo que já está em andamento, em termos de obras, e aquilo que pode acontecer com os contratos que estão sendo fechados, o senhor vê um bom momento à frente também para quem procura emprego no setor da construção civil? O momento é excelente e eu vou te dar um exemplo. Nós fomos o único segmento que crescemos o número de contratações no ano da pandemia. Ou seja, nós melhoramos a situação de vários brasileiros que estavam desempregados, nós empregamos brasileiros durante a pandemia. Isso quer dizer o quê? Saindo da crise, da pandemia, a recuperação econômica do Brasil, o segmento que vai, sem dúvida nenhuma, mais ajudar a melhorar o nível de emprego no Brasil será a construção civil. E gostaria de lembrar também que nós mexemos com 67 setores da economia. Então, a cadeia produtiva é muito forte e não tenho dúvida que nós seremos um grande motor para o crescimento da economia do Brasil. Nós puxamos o PIB do Brasil fortemente. Então, essa é uma indústria que vai ajudar o Brasil a crescer. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio França, falando sobre o momento do mercado de construção civil, de empreendimentos imobiliários, mas também há uma grande diferença nesse mercado, não é, senhor Luiz Antônio? Porque mercado de aluguel e de compra de imóveis comerciais sofreu um grande baque agora com a pandemia. Tem matéria hoje no Estadão falando justamente sobre isso, devoluções no mercado de escritórios. O espaço deixou de ser necessário ou necessário naquela quantidade que era ocupada antes pelas empresas. Como é que isso está impactando o mercado? Olha, eu tenho uma leitura muito particular sobre isso. Depois de fazermos algumas pesquisas, conversarmos com várias pessoas, eu acho que isso é momentâneo. Tá? Existe agora, no primeiro momento, essa rapidez das empresas, já que estão de home office, eu vou deslocar as pessoas, eu vou reduzir as pessoas, tá certo? Mas grande parte das empresas, tá certo? Não vai conseguir trazer novas pessoas para empregar, ensinar essas pessoas o trabalho à distância. Então, o escritório ainda é algo muito importante. Eu não tenho dúvida que os escritórios voltarão, certo? Pode ser que não cresça na mesma velocidade que se tinha projetado há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o crescimento dos imóveis comerciais, mas haverá sim uma continuidade de crescimento de imóveis comerciais, ou seja, de necessidade de imóveis comerciais. Nós verificamos que tem alguns prédios de São Paulo que já não tem mais vacância. Prédios, por exemplo, com escritórios modulares de 200 metros quadrados. Está havendo procura. Então, eu acho que é um momento ainda de as pessoas estão assim se precipitando, talvez, reduzindo custos, tá certo? Mas a necessidade continuará. Outro dia nós fizemos uma pesquisa muito interessante com pessoas jovens aí da faixa de 24, 25 anos de idade com relação ao home office. Uma das pessoas deu uma declaração que se a empresa ficasse 100% em home office, ela ia procurar outra empresa, porque ela passa tanto tempo dentro da empresa que ela precisa também ter contato com as pessoas
e para aprender e também para ter um ciclo de amizades. Então, eu fortemente tenho a certeza de que os escritórios voltarão a ter, sim, a sua utilidade pós-pandemia. Isso é muito interessante, porque um ano se mostra pouco para modificar uma tendência que se solidifica em 40, 50 anos, né, Sr. Luiz Antônio? Então, exatamente, acho que havia gente aí pulando um pouquinho, queimando a largada quando já dizia em mudanças, inclusive urbanas, por causa da pandemia. Até porque a gente está falando de uma parcela muito pequena da população quando a gente foca nesse tema, né? Verdade, isso é verdade. É verdade. Acho que as pessoas acho que é uma reação normal das pessoas, né? Num primeiro momento ele tem que tomar uma decisão, ele toma essa decisão. Isso não quer dizer que a decisão não será revertida no futuro, né? Então, por isso que eu estou muito tranquilo com relação aos espaços comerciais. Eu acho que isso é momento que está acontecendo agora. Bem, queria agradecer ao Sr. Luiz Antônio França, presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. Falou conosco no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Sr. Luiz Antônio, obrigada, hein? Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima e bom dia a todos. Bom dia.